Vamos falar sobre fases do luto, tema polêmico, extremamente necessário a desmistificação. Pode gerar algumas dúvidas, mas a gente está aqui para discutir e abrir espaço de diálogo para fomentar e observar teorias aí possíveis de avaliação e intervenção a processos de luto. Vamos lá, deixa eu compartilhar o slide que eu montei aqui com vocês, para vocês, né, aqui, para a gente começar. Todo mundo está vendo o slide, está me ouvindo, a imagem está boa? Me sinalizam aqui nos comentários, por gentileza, para a gente já começar a jornada aqui. Eu sei que vocês demoram, porque tem um delay, viu? Tem um delay. Mas vai dar certo. Inclusive, deixa eu soltar um spoiler. Vou soltar um spoiler. O Vitor tá aqui no Vitor é monitor aqui do guarda-chuva, ele tá concordando comigo para soltar spoiler. Daqui 60 dias sai um livro que eu organizei junto com Flávia Nunes Fonseca de Brasília e Ana Laura Leal de Goiânia, que a gente conhece, chama ela como Ana Linda, né, sobre luto, teoria, intervenção e análise do comportamento. Já dou spoiler aqui, né? E também vem outro que a Isadora, lá do Finitude em Pauta, e organizamos sobre psicologia e pandemia. Vem aí tudo esse ano de 2022, a gente está muito feliz com tudo isso, de produzir isso para vocês. Mas vamos ao que interessa para a palestra, vamos desmistificar sobre fases do luto. Nessa palestra eu coloquei logo na primeira, para a gente já ter esse panorama do que a gente está falando, do que a gente precisa falar, do que a gente precisa olhar, tá? Outro aviso importante que o José Marcelo está perguntando. Pessoal, vocês vão receber lá no último dia, né, o link para vocês colocarem as palavras-chave ditas durante os dias dos eventos, né? Então, lá vocês vão acessar o link, vão se inscrever novamente para a emissão de certificado. Isso é só mediante a palavra-chave dita nos eventos, né? A aula vai ficar gravada, vocês podem acessar pelo mesmo link que vocês acessaram para entrar aqui hoje. Mas bora lá, vamos falar sobre fases do luto, uma compreensão atual, né? Quem tiver dúvida ali, pode mandar aqui no chat que a gente vai trocando uma ideia, tá? Pessoal, para melhor qualidade da imagem, vocês lá no canto inferior direito de vocês tem uma engrenagemzinha, né? A configuração. Aí vocês conseguem alterar a qualidade de imagem aí de vocês para assistirem o vídeo aqui também. Então, certo? Bora lá. Bom, para começar, falando sobre fases do luto, é claro que é um tema controverso e polêmico, e muitas vezes as pessoas não abrem mão de uma visão enraizada, né, na nossa cultura, na nossa profissão, na nossa atuação. E isso é importante que a gente saiba, né? E a gente precisa entender e desmistificar muito essas ideias. Bora lá. Eu trouxe essa primeira questão, né? Pacientes geralmente vêm até a terapia porque sentem que algo está errado, né? Não posso sofrer, não posso chorar, e se eu choro é muito, ou eu choro ainda. E comumente a gente busca no Google respostas sobre aquilo que a gente está sentindo, né? Que é uma forma ali da gente encontrar um sentido, encontrar uma resposta. E a gente vai jogar no Google muitas vezes. Quando a gente joga no Google, o que acontece? Vai te dar diversas possibilidades de olhar alguma coisa. E a gente vai jogar luto no Google, ou fases do luto. Mas como as pessoas jogarem sobre fases do luto. Que fase eu tô, que ordem isso vai passar, vai acabar, como vai ser. E existem vários sites, inclusive importantes, e plataformas de psicologia que vão dar e delinear fases do luto como uma forma de encarar, uma forma de olhar um fenômeno complexo, como o luto, né? Então vocês veem, se a gente jogar no Google, vocês vão achar diversas matérias, diversas reportagens, diversos sites promovendo a psicoeducação inadequada sobre fases do luto. Então vocês vão encontrar, isso é muito claro, né? E o Google está aí para quem quiser usar, para quem puder usar. Lógico, é uma ferramenta importante, mas com cautela a gente precisa se orientar a respeito disso. E aí, pessoal, uma pergunta importante a se fazer, a gente fala sobre fases ou fases, a gente fala sobre estágios, tá? Os dois termos são comumente descritos na literatura para a descrição de um modelo didático de compreensão, né? Mas se a gente olhar um contexto histórico mais amplo, se a gente vai ver sobre os estudos hoje com a Carol Andere aqui na jornada, a gente começa lá com os estudos do Darwin, né? Darwin, ele publicou um livro chamado As Expressões das Emoções nos Homens e nos Animais, em 72.
E aí, nesse livro, ele já observa o rompimento e separação, e lógico, aqui eu estou falando de uma antropomorfização, né, que é dar um nome do sentimento humano a animais, que é, né, animais não humanos, no caso, desse sofrimento, desse rompimento, desse choro, dessa separação. Ele começou a observar isso, né? E quando ele fala isso, ele está falando de uma primeira resposta inicial diante da separação, né? Essa desorganização, esse desespero, essa busca, essa variabilidade. E aí, teorias, quando a gente vai usar a teoria do luto, a gente vê muitas teorias que Darwin e Freud, né, embasam muito essa ideia dessa construção. Né? Freud, principalmente, incrível o trabalho dele sobre luto e melancolia, a gente não pode esquecer e deixar isso, né? E aí Bowlby, mais tarde, Parks depois trata, né, no trato dessa ideia do Bowlby, vai formular também essa ideia de fases. Ele postula 4 fases, aí a gente vê sobre fases, né? Torpor, saudade, desorganização, desespero, reorganização, né? E trata de componentes aí a respeito dessas fases e respostas esperadas, né? E aí a gente entra num ponto polêmico, muito polêmico, inclusive, que é sobre a Elizabeth Kubler-Ross. Ela é uma profissional, né, foi uma profissional excepcional, extremamente importante na sua época e ainda hoje, porque ela, né, tirou aí a morte do armário, né, falou, opa, peraí, precisamos olhar isso com cautela e precisamos humanizar o cuidado das pessoas. E aí o que surge enquanto estágios do morrer a qual ela postula, né, os 5 estágios, o que reverberou socialmente como as 5 fases e que reverbera até hoje, que nomeia muitos processos de luto até hoje, né, trouxeram implicações muito importantes para se observar o fenômeno, né, desse aprisionamento e cerceamento. Mas o papel dela foi importante. O que aconteceu? É aquele meme, né, gente? O que ferra ali é o fã-clube. Porque ela postulou a ideia de estágios para um processo de atitude diante de morte, nesse processo de aprendizagem, a lidar com a finitude. O que se ampliou para respostas de luto e que ganhou muito o senso comum ali, né? Porque é isso, o que eu não sei o que eu sinto. Se chega uma ideia, uma proposta que me orienta, isso vai funcionar bastante. E funcionou por muito tempo, né? Funcionou bastante a orientar a intervenção, orientar o olhar sobre o fenômeno, e isso a gente aprende na graduação, na faculdade. Né? Quem nunca aí aprendeu na graduação fases do luto? Eu lembro de estudar na terapia sistêmica, né? Terapia familiar sistêmica. Vamos ali observar o luto da família, 5 estágios, negação. E aí fica circunscrito, né? Mantido esse modelo também. Então é importante que a gente saiba que Kubler-Ross trouxe estágios do morrer. Morte e luto, né? A priori têm a sua identificação como sinônimos, mas não são. Enlutar-se é um processo diante a ruptura e rompimento de vínculos durante a nossa história, durante a nossa trajetória, né? Morrer é um processo biológico, natural, e ainda se você jogar na literatura, pesquisar, discutir com outras áreas do saber, que a gente precisa fazer essa interlocução, não tem nem consenso do que é morte, né? Então, quando a gente está falando de luto, a gente está falando de um processo não linear e oscilatório, como a gente encontra hoje na literatura. Né? E existem modelos para explicar isso. E aí, essas fases, elas vão surgir, né? E surgiram justamente para auxílio na compreensão de um processo complexo, meramente didático a descrição. O que surgiu aí, a prescrição de como a gente deve agir, de como a gente deve se enlutar. Então, quando a gente fala sobre cerceamento, aprisionamento de processos de luto, a gente está falando de que esse modelo já está em desuso pelas compreensões atuais e evolução científica, tá? Então, Kubler-Ross exerceu um papel importante, exerce até hoje diversos outros trabalhos, principalmente nas suas obras ali sobre espiritualidade, né, onde ela implica ali sua experiência, né, no trato ela fala muito
ali dessa autorrevelação do seu trabalho, da sua importância, do que é para ela importante no trabalho com pessoas aí, em fim de vida, mas ela trouxe estágios do morrer. Luto, a gente também ouve sobre fases, mas Bowlby e Parks postularam fases também, né? Só que o mais famoso é ela que reverbera até hoje nos dias atuais. Dito isso, nesse contexto histórico, aí a gente chega mais à frente com a Ruth Davis Konigsberg, que ela escreve esse livro, A Verdade sobre o Luto, né? O mito dos 5 estágios e uma nova ciência da perda. A Ruth Davis Konigsberg, ela é jornalista, né? Então ela tem muito material ali escrito sobre essa questão do luto, sobre essa questão também da experiência dela enquanto enlutada. Em 2011 ela escreve esse livro, publica, e eu acho super interessante, quem quiser ler, tem ele no Kindle para comprar, e ele é só em inglês, ele não tem uma tradução, não tem português, né? E aí, eu acho importante que ela vai colocando inicialmente, né, essa cultura do luto, das fases do luto, né, na nossa sociedade. Como ela regula muitas emoções, norteia muita coisa, mas não mantém por muito tempo, né? E a gente vai ver isso ao longo da minha fala. E aí, tem 3 partes importantes que eu acho fundamental a gente destacar no livro dela, que é, quando a gente fala sobre luto, a gente expõe, né, muitas das coisas. As pessoas, no nosso contexto social, ali, no nosso contexto que a gente se sente à vontade, liberdade para falar sobre nossas dores. E ela trata que, quando o luto ele se torna visível ao público, mais e mais padrões vão sendo impostos, códigos sobre o nosso comportamento emocional vão ser mais disponibilizados, lógico, sem a gente querer, porque, né, ninguém sabe viver luto, então sempre tem regra, né? E é o que eu chamo de particularmente que é socialmente provocado, e se tornam mais circunscritos. Ou seja, tá chorando, nossa, mas já passou 5 dias, tá chorando ainda? Você não pode sair, você tem que ficar em casa. Então são várias, como germinasse esse processo de luto e viessem podando. Isso você não pode, você tem que fazer assim, você tem que ser assim. E é isso, cultura que eu estou falando, pessoal, pode ser cultura familiar, cultura empresarial, da empresa onde a pessoa está, né, no retomar da sua vida cotidiana, pode ser em todo qualquer contexto que ela interage, mas no macro da sociedade, particularmente no nosso ocidente, a gente tem várias restrições sobre como viver processos de luto. E aí ela marca muito bem isso no texto, né, no livro dela, que começa então como uma reação legítima, né, então do rompimento de vínculo vira o sofrimento, porque é natural, né? Essa reação legítima, ela tem se endurecido a partir do modelo de estágio em uma doutrina. Então, você tem que... Lógico que a gente sabe, enquanto profissionais da saúde, ou pelo menos deveriam saber, que nada é fixo, né? O comportamento humano é evanescente, é fluido, é dinâmico. E aí, não essa doutrina desses estágios e fases, ainda hoje, 2022, a Kubler-Ross publicou isso no final da década de 70, 69, né? E virou um boom aí, né? Mas dita as nossas reações, como a gente define a experiência, para nós, né, no caso, e para o mundo, para o resto das pessoas. Então a gente acaba ditando de como deve ser, como deve orientar, de como deve fazer, e muitas pessoas perguntam pra gente, enquanto psicólogos, né? O que eu faço? Ou você acha que tá certo? Ou tá doente? E as pessoas vêm procurar a gente porque já passou 2 anos, ou eu ainda regredi, tô na negação, tô mal, não tô legal, e aí, peraí. E a gente precisa adaptar a linguagem para as pessoas compreenderem, né? Eu vou citar um exemplo para vocês. Tem um senhor de 60 anos que eu atendo, e ele falou, nossa, eu tava bem semana passada, mas estou mal de novo, regredi, né? E aí percebe essa regressão, estou ruim, então, né? Ele até citou, estou 0 à esquerda, né? Por que eu estou falando isso para explicar? Aí eu falei, olha, lembra que eu te falei sobre que a gente tem dias que vai estar melhor, tem dias que não tanto, né? Que é um modelo de oscilação que a gente vê mais atual para explicar o fenômeno do luto, o processo dual do luto aí de Strobe-Schultz.
postulado aí no final da década de 90, que a gente vai ver palestra hoje também. Eu falei, olha, lembra da gangorra? Uma hora a gente está lá no alto, outra hora a gente está embaixo, a gente tem que ir equilibrando, né? E aí ele me disse algo interessante. Nossa, aí tira um peso, porque parece que eu não tenho obrigação de estar feliz o tempo todo, de estar triste o tempo todo, de ser isso, de ser aquilo, né? E tira esse peso de que tudo bem eu estar triste. E tudo bem eu estar feliz também, né? Então é interessante a gente possibilitar às pessoas que elas vivam processos, o que a gente fala aqui no Guarda-Chuva sempre, sem censura, né? Inclusive tô com a brusinha, que já virou parte do corpo, a minha blusa, Viva um Luto Sem Censura, né? Coloca a hashtag aí, Vitor, na tela, Viva um Luto Sem Censura pra gente, né? E aí essa ideia de estágios, ela ganhou um ápice ali no final da década de 70. Movimento de autoajuda. As pessoas querem, né, se autoajudar. Então, porque ir para terapia é difícil e é aversivo mesmo, não vai ter 100% de conforto. A gente vai tocar em feridas importantes para a restauração. E aí ganhou. Então, como se passar por estágios, né, esse movimento promove, então, uma transformação pessoal, né, inerente a uma vitória, a um ganho, né, e também muito atrelado ao capital, certo? Bom, e aí seguindo a ideia das fases do luto, a Tati colocou, né, que é uma camiseta. Alunos da formação em psicoterapia do luto ganham camiseta, né? Inclusive tem alunos aí da primeira turma que já ganharam essa brusinha. E aí a gente precisa entender que na Ruth Davis Konigsberg ela fala no livro dela, né, que à medida que você procura sobre luto, cada vez mais você vai ouvindo sobre fases. E fase do luto hoje é uma cultura pop, se você for olhar, porque ela está em desuso. Ela deveria estar, pelo menos. Tá? Ela embasou muita coisa. A gente vai ver isso sobre trabalhos acadêmicos científicos. Mas à medida que evolui a ciência, evolui o olhar sobre um fenômeno, evolui também os critérios que a gente está olhando e estudando. Né? Então, cultura pop é isso. Tá no Simpson, apesar que no Simpson é retratado de uma forma bem interessante e adequada. Né? Eles tratam muito desses estágios do morrer especificamente. Mas Grey's Anatomy já apareceu, né? E citou também a outra obra que é sobre o luto, sobre lutar sem lutamento, né? Grieving, que é do Kessler também, junto com a Kubler-Ross, sobre esses estágios, um sexto estágio aí. E recentemente, né, no ano passado, teve na Disney Plus, que foi um boom, a Cruella de Vil, que ela falou, né, que ela queria adicionar a vingança. E aí é que tá, né, o quão isso implica que as pessoas acreditem que o luto delas, um processo extremamente complexo, se resume aos 5 estágios. WandaVision também, é verdade, Gabriela. Eu assisti, adorei. Então, é uma cultura pop, lembrem-se disso. E aí, pessoal, particularmente eu gosto muito do Christopher Hall, né? Tem autores do mundo todo que debatem, discutem o modelo de estágios do luto. E aí ele trata nesse artigo dele, né, a teoria do luto, né, as recentes descobertas para entender esse processo, e ele traz um termo chamado terra prometida emocional, né? Estágios do luto prometem que as pessoas ficarão bem. Por que prometem? Pela prescrição e não consideração do contexto, do todo da história de vida daquele indivíduo. Né? Então, terra prometida emocional é um termo muito interessante, eu gosto bastante de utilizar quando eu falo sobre estágios. E também tem um artigo da Margaret Stolp-Schultz e da Catherine Borner, de 2017, eu vou trazer para vocês a imagem daqui a pouco, que ela fala que as pessoas, e o único motivo de buscarem ajuda profissional das pessoas é que elas não conseguem experimentar uma ou mais fases do luto, o que implica uma sensação de inutilidade ou fracasso, entende? Então é preciso a gente estudar e saber que isso pode acontecer. Importante também, e aí esse livro foi lançado recentemente, eu li ele todo, ele é muito bom, mas ele não contesta a teoria dos estágios, ele apresenta o que existe na literatura, tá? Que é esse livro, As 5 Fases do Luto, de Elizabeth Kubler-Ross, Fato ou Ficção. Todas essas referências que eu estou trazendo para vocês, pessoal, tem lá no link na bio do Guarda-Chuva Psicologia, @Guarda-Chuva Psicologia, link na bio tem uma pasta lá, Por que não Fases do Luto? Lá vocês vão encontrar toda essa literatura que eu estou trazendo para vocês. Essa obra, ela apresenta dados aí da produção de conhecimento a partir da teoria da Kubler-Ross, muito utilizado no campo da enfermagem, muito utilizado no campo da psicologia, ela encontra alguns ali na educação física, mas no campo das ciências da saúde em geral, postulam a ideia de estágios para descrever o fenômeno.
né? E aí em diferentes contextos, em diferentes demandas. E aí isso evidencia muito frequentemente enraizado essa ideia de fases nas nossas crenças pessoais, culturais, profissionais sobre o luto. E principalmente a crítica aqui se dá na não atualização da academia com o conhecimento científico. Profissionais hoje não estão se atualizando para fazer um ensino adequado de teorias do luto, né? Então, reproduzem sem estudar, porque foi passado de geração para geração, de formação para formação, né? Então, a gente precisa se atentar a isso também. E aí, pessoal, esse é o artigo que coloca ali que o único motivo ali de buscar ajuda profissional é sobre essa não experiência nessas fases. Nesse artigo, né, de atenção aí aos que os profissionais de saúde devem ter quando vão falar sobre estágios do luto com as pessoas, né, eles colocam um ponto importante, né, e aí eu traduzi literalmente as palavras aqui do artigo. Usando estágios como guia no trabalho com lutados, são inúteis e podem até causar danos. Já foi. História. Já deu. E aí a gente precisa postular e formular novas ideias de como orientar nosso trabalho, tá? Mais atuais. Então, o processo de luto ele é individual e não normativo, né? Então, como eu disse para vocês, a ideia de estágio coloca enquanto prescrição. E a gente precisa entender que mais individual, mais complexo e mais tratamento personalizado é necessário às pessoas, né? Então, é importante que a gente se atente a isso, da singularidade do ser humano. Eu gosto muito desse livro sobre luto, da Megan Devine, recém-lançado também, Tudo Bem Não Estar Tudo Bem, Vivendo o Luto e a Perda em um Mundo que Não Aceita Sofrimento. E tem no começo do livro ela já fala, né, para usar o livro, ler o livro conforme a necessidade, assim como o processo do luto, sem ordem, né, sem regra. E ela coloca na página 43 que a ideia de estágios destinavam-se a oferecer conforto e não criar uma jaula, né? Só que criou uma jaula. A ideia foi das melhores das intenções, né? Só que aí, enquanto ser humano, ser complexo, vai interpretando conforme aí o seu mundo e o seu meio. E no livro dela, especificamente, na página 42, 43, 44, tem uma parte que ela fala os estágios do luto e por que terapeutas fracassam. Megan Devine, para quem sabe, é terapeuta, psicóloga e também lutada. E ela traz a experiência dela sobre enlutar-se, sobre trabalhar com pessoas enlutadas, a respeito aí do corpo científico. Então, isso é importante a gente se orientar, né? E ela trata desse contexto histórico da Kubler-Ross, né? De trazer no trato aí aquele de elaboração de fases, né? Desse objetivo de sair do luto a qualquer custo. Mas fica a indicação desse livro para vocês. Super atual, a leitura é maravilhosa. E aí a gente chega num ponto importante. O luto ele é vivido em fases, porque isso que a gente tem que questionar. E as pessoas, né, que vão procurar nossa ajuda, os pacientes enlutados, eles vão chegar com essa ideia enraizada, né, de fase. Eu tenho que passar, eu tenho que sair da tristeza, geralmente evita a todo momento um desconforto, né? E nesse livro também, recentemente, vai fazer um ano, ele foi publicado em maio, né, Mariana Franco, O Luto no Século XXI, uma compreensão para a gente do fenômeno. Quando eu comecei a estudar luto, eu queria ter esse livro, acho que facilita muita coisa, né? E aí ela coloca, a partir da página 73 vocês encontram. O problema das referências fases é que elas vão construir uma expectativa de como viver o processo de luto. E, entre aspas, normal aqui, tá? Que a gente, enquanto psicólogo, tem sérios problemas porque é normal. Que aí trata ali um comportamento adequado de se ver, o que é correto, o que é possível ali, eu me orientar e seguir. E aí torna a trajetória ainda mais difícil, porque as pessoas ficam sob controle da ideia de que tem que ser assim, certo? Porque pensar, né, criticamente sobre alguma coisa é difícil, ainda mais numa cultura que restringe muito as pessoas a falarem sobre seus sentimentos.
E aí, no começo do livro, a Maria Helena Franco fala que ela aprendeu a olhar o luto por fases, depois ela desaprendeu, teve que olhar de outra forma. Então, a atualização ela é constante, ela é contínua e necessária. E quando a gente vai trabalhar, postular o olhar sobre um fenômeno, sobre fases, aí que a gente entra numa questão importante, que é o risco de fazer uma avaliação inadequada do processo. Promover expectativas irreais, inexistentes ali do processo. E aí, eu acho importantíssimo essa parte do texto, né? Levaria as pessoas enlutadas a interpretar uma sequência que não corresponde à experiência. Então, como eu disse para vocês, voltando lá, eu tenho um sujeito singular. Quanto mais único, mais complexo e que exige um tratamento único, personalizado. Então, isso é fundamental a gente saber. O modelo de fases enquadra, né? Então, mantém ali, enrijecido, a ideia de que tem que ser assim, de que tem que ser dessa forma. Então, considerações finais aí para a gente falar mais, continuar a jornada. Pessoal, teoria, quando a gente fala em teoria, tem prazo. Nenhuma teoria é para sempre. Só que teorias se renovam a partir do momento que elas são contestadas, são revisadas para responder demandas contextuais atuais da sua época. Tá? A psicanálise, por exemplo, ela segue até hoje porque a sua teoria ela se renova, né? Ela se adapta ao contexto, às necessidades, porque o que existe de demanda hoje não existia tempos atrás, quando ela foi desenvolvida, né? Nem o processo dual do luto, que é o modelo mais contemporâneo e atual que a gente vê sobre o fenômeno, tá a mesma coisa, tá como ele foi formulado inicialmente, ele faz a renovação, né? Os teóricos ali que postularam esse modelo vão ali se renovando, contestando. Então, a gente não adianta criticar o outro coleguinha, se a gente não sabe a teoria. Tem que criticar o seu também, que você está construindo. E o Sauterald, que é um psiquiatra francês, em 2018 ele escreveu um pequeno texto, ele publicou no Jornal de Terapia Cognitivo Comportamental do seu país, que as fases do estágio de luz não existem. Esse é o título, ponto. Assim. Com 3 páginas ele fala, se a experiência não for suficiente, talvez a verdade científica acabe com a lenda das fases do luto. O que ele quer dizer com isso? Que cada vez mais, quando a gente entra em contato com os nossos processos, com as nossas dores, né, o que está prescrito, o que está descrito, o que está lá enquanto uma verdade, não vai acontecer. Pode acontecer, mas não é garantia. Né? Então, isso é importante a gente saber. E as mudanças em relação, sempre a gente vai olhar o contexto, pessoal. As mudanças em relação à compreensão do fenômeno continuarão acompanhando as mudanças sociais e culturais no decorrer dos anos. Trata-se de um assunto que não se esgota. Luto não se esgota, tem campo para todo mundo e tem trabalho para todo mundo. Que a gente possa, então, se colocar em uma posição de buscar sempre, né? Não levar tudo como verdade, porque eu estou colocando para vocês, mas vocês podem discordar também, não tem problema. Isso é o fazer científico, isso é o fazer teórico também, né? De questionar. Esse é o nosso papel. Mas eu estou disponibilizando para vocês lá no link na bio do Guarda-Chuva Psicologia, porque não fazes do luto, todos os artigos que eu trouxe para vocês aqui hoje, para vocês lerem, tirarem ali a conclusão de vocês a partir dessa literatura de contato com o texto, de contato com a realidade que eu estou apresentando aqui para vocês hoje nessa jornada, certo? O artigo, Gabriela, chama Fases do Luto Não Existem, mas é em francês, eu não vou me ousar falar em francês. Se fosse em inglês até ia, mas em francês eu não consigo falar em francês. Tá certo, pessoal? Então, pensem sobre o que a gente conversou. Isso aqui é uma proposta inicial da gente chegar e olhar o processo de luto com mais singularidade e não um caráter prescritivo de é assim, tem que ser assim, vou morrer assim, Gabriela. Certo? Essas aqui são as referências, eu vou deixar aqui na tela maior para vocês, que eu utilizei para construir a aula hoje, tá? Né, da Andere, Devine, Franco, Hall, Königsberg, o Salterod, Strobschutt e Borner, para que vocês consigam aí procurar também, mas tem tudo lá no Drive, disponibilizado no link na bio. Certo, pessoal? Muito obrigado por me escutarem. E vamos dar continuidade, porque vem aí